Falando sobre a definição de Bitcoin, né, o Bitcoin pode ser pensado de várias maneiras, né, e eu achei bem interessante trazer para você esse texto aqui do Fernando Urich, né. O Fernando Urich, ele é autor de um livro chamado Bitcoin, a moeda da era digital. Esse livro é um dos principais livros, se não o principal livro sobre Bitcoin em língua portuguesa, né, juntamente com outro livro que eu também cito aqui no material, que é o Bitcoin, o Renascimento. É um excelente livro também. Então eu diria que esses dois são dois dos principais livros aí que você deve ter como referência para, se você quiser se aprofundar, né, no entendimento do que é o Bitcoin, como ele funciona no detalhe. E o Urich, ele é colunista da Infomoney, né, e ele então escreveu lá, né, já há alguns anos, que justamente a dificuldade de explicar o Bitcoin, porque tem todo um aspecto tecnológico, né, e você tem vários elementos envolvidos aí, criptografia, rede ponto a ponto, chave pública, mineração, consenso, consenso distribuído, né, coisa, é um desafio aí computacional. Então, a ideia é justamente você entender que existem várias formas de olhar, né, e de definir o Bitcoin, mas a gente vai focar aqui nas definições mais simples, né, de acordo com o nosso objetivo, que é justamente que vocês tenham o entendimento necessário para conseguir operar no mercado, nas plataformas que envolvem aí a rede Bitcoin. Tá? Então a gente pode pensar basicamente como o Bitcoin sendo um sistema de pagamento, né, que envolve aí uma moeda, também chamada, que pode ser chamada também de token, tá? Que permite você transacionar de qualquer lugar do mundo, né, utilizando as plataformas que fazem parte dessa rede, que é esse sistema de pagamento. Tá? E essa é a definição mais importante para o nosso objetivo aqui na mentoria. Tá? Mas só como informação para vocês, o Bitcoin ele usa como base, né, um sistema de registro público chamado blockchain, né, que é uma cadeia de blocos encadeada, que é uma cadeia que ela é imutável, né, rastreável e pública. Então isso garante uma segurança muito grande para todas as transações que acontecem com Bitcoin, porque todas as transações são registradas nesse grande registro público, né? E as transações permitem também que você coloque uma espécie de descrição nessas transações, né? Então, algumas pessoas inclusive utilizam isso para registrar mensagens para a posteridade. Então eu posso, por exemplo, transferir uma fração de Bitcoin para você e registrar lá na blockchain uma mensagem que eu queira deixar registrado para a posteridade aí, porque eu sei que uma vez registrado na blockchain, ninguém tem como ir lá e apagar essa minha mensagem, né? Isso também viabiliza a ideia de contratos, né? Então esse registro público ele também pode e serve, né, como um, um livro razão, né? Essa é uma das outras formas de ver também a rede do Bitcoin, como um livro razão onde são registradas as transações, né, e que podem ser transações decorrentes de contratos, né, contratos programáveis, ou seja, que você pode garantir a execução desses contratos de forma automatizada, né, de forma flexível, programável e segura, né, porque é público e porque ah, é, é imutável. Né, então isso garante uma série de requisitos de segurança para as transações e permitiu essa noção de contratos inteligentes que inclusive têm sido discutidos aí no âmbito até do governo, né, para a questão do CPF, etc. O Bitcoin também pode ser pensado como um meio de transferência, né, então tem gente que usa Bitcoin, né, para emitir dinheiro de um país para outro, né, ou seja, ao invés de você usar esses serviços aí que cobram, né, às vezes até taxas muito elevadas, né, você transferir dinheiro de um país para outro através do sistema tradicional, às vezes a taxa é muito alta e o Bitcoin pode ser uma alternativa para você fazer essa transferência de forma mais econômica, né? Outro aspecto do Bitcoin é que alguns consideram que ele é a versão digital do ouro, né? E, inclusive com algumas vantagens. E por isso ele pode ser considerado também uma reserva de valor, ou seja, você junta, né, a definição do Bitcoin enquanto
política, né, e regras de emissão de moeda bastante rígidas, e isso faz com que ele tenda a não perder seu valor ao longo do tempo e, portanto, ele pode ser considerado sim uma reserva de valor, ou seja, um mecanismo para preservação de patrimônio. Além disso, é uma moeda descentralizada, né, com a política monetária considerada deflacionária, que tem a ver com o que eu acabei de falar, por isso ele é reserva de valor. Para outros, ele é considerado também um ativo financeiro, né? Ele não se enquadra na mesma categoria de ações, né? Ele é dado um tratamento especial para ele, diferente, mas você pode considerar até para efeito de declaração de imposto de renda, né, como um ativo no qual você investiu, e também é outra forma de pensar o Bitcoin. E do ponto de vista computacional, aí mais técnico, digamos assim, né, mais tecnológico, o Bitcoin é um software. Né? Então, é um software que executa e que, através de várias máquinas rodando esse software, você tem a construção e o funcionamento de uma rede de computadores distribuída, né, ponto a ponto, que dá suporte a justamente essas transações, né, de forma descentralizada, né, sem a necessidade de você ter uma entidade, né, que controla todo o processo de forma centralizada. Ou seja, cada elemento que participa da rede, ele tem o seu papel e contribui para que toda a rede funcione com um certo grau de autonomia, né, de forma que você não precisa de uma entidade central. Então, é a ideia de você, por exemplo, não precisar ter um banco central controlando as transações do sistema financeiro. Né? Essa rede distribuída ela funciona independentemente de você ter uma entidade central. Ok? Mas, como eu disse, a principal definição, a definição mais importante, né, é pensar o Bitcoin como uma rede que suporta transações através de um sistema de pagamentos, né, de transferência de moedas digitais. Ok?